começando, então, o 7º Encontro Aberto do Observatório de Tradução de 2021. Quero agradecer a todo mundo que está aqui. Alegria poder ver o rosto de quem pode abrir câmera um pouquinho, ouvir a voz de vocês, porque os tempos são difíceis, né? E a gente precisa traduzir os afetos, as imagens, em força para prosseguirmos. Eu agradeço muito a presença de vocês. Quero registrar um agradecimento para a Bruna Matias, que é estudante de Letras em Inglês, que tem nos ajudado nessa parte de cuidado com as questões de link, certificado, a gente faz junto, né? Tem sido muito uma grande ajuda para nós, né? A participação de Bruna. E, de igual modo, Júlia Zorzal, que tem também feito um trabalho extraordinário de ajudar a gente a editar os vídeos dos encontros, que não são do projeto em que ela está alocada, que é tradução e legendagem, mas Júlia sempre tem ajudado muito com edição e postagem dos vídeos, né? E Júlia está aí, eu acho, e Júlia nesse momento a gente conseguiu finalmente, diante de quem pode, de quem é elegível para as bolsas, a gente conseguiu uma bolsa da ProEx, e Júlia Zorzal vai estar, né, com essa bolsa, e eu espero que a gente tenha muitas outras. É otimismo, né? Pelo menos algumas outras, nesse contexto de contingenciamento. Bom, eu queria, portanto, lembrar que a gente tem feito vários encontros, todo mês tem um encontro, o mês de agosto a gente não teve, que a gente tentou arrumar a casa, dar seguimento à produção do relatório final, né? O Observatório conclui 2 anos agora e renova os projetos. A gente vai renovar o projeto Tradução e Legendagem, também vai renovar o projeto Wikifavelas Marielle Franco, e deveremos registrar, não agora, mas daqui a pouco, um outro projeto que eu vou mencionar daqui a pouquinho, e estamos finalizando, não vamos renovar, tradução literária, prosa de ficção, do romance do Luiz Eustáquio Soares, Evangelho segundo Satanás. Em breve vai entrar outro trabalho de tradução literária, porque a gente sempre quer traduzir literatura, e vamos ver como que nossas pernas e braços ficam, né? É sempre importante dizer que o observatório não tem natureza comercial, a gente trabalha com ensino, pesquisa e extensão na área de tradução. Então, às vezes, algumas solicitações nos chegam para a gente traduzir artigos acadêmicos, ou para a gente traduzir algum material que alguém precisa. O que eu faço é indicar tradutoras e tradutores que estão conosco, cujo trabalho a gente tem acompanhado e que poderão atender essa demanda. As traduções que entram para o observatório como projeto registrado, que compõem, né, que constituem nossos objetos de trabalho, de estudo, de análise, vão ser traduções que poderão contribuir para a nossa formação, né? Seja pelo seu teor, pela temática, pelo seu potencial de mobilização política no contexto de obscurantismo que a gente está vivendo, né? Então, são várias as possibilidades aí da gente acolher um trabalho para tocar na extensão. Mas, nesse momento, principalmente, a possibilidade de conseguir fazer a tradução e discutir as traduções, né? Porque a gente tem sempre falado, o observatório é importante que ele não se torne, ele nunca se quis um balcão de tradução, né? Mas que a gente faça traduções e consiga destrinchar as questões que estão ali, conversar sobre os textos, senão a gente vai ficar num ativismo, num tarefismo, que pouco vai contribuir para a formação, né? E aí, para que a gente consiga, de fato, traduzir e falar das traduções e linkar os trabalhos de tradução em andamento com discussões teóricas, com os palestrantes que a gente traz, a gente precisa ter modéstia na quantidade de projetos que a gente acolhe, né? Mas a vontade é traduzir tudo, né? Traduzir o mundo, ficar aí, né, lendo as traduções, cotejando o texto, e eu espero que, de qualquer forma, qualquer pessoa que passe pelo observatório como extensionista ou que venha nos nossos eventos seja picado assim pelo mosquitinho, assim, o bichinho da tradução, no sentido de suscitar interesse e é isso. Vamos lá. Hoje eu sou a palestrante, né? Geralmente o primeiro evento do semestre eu começo e vocês estão totalmente livres para fazer as suas intervenções durante essa minha breve fala, né?
Eu vou compartilhar minha tela. Eu só sei compartilhar assim, gente, tela inteira. Meus alunos cansam de tentar me ajudar e eu não consigo. Bom, para lembrar, portanto, nesse segundo semestre, que começou agora, assim, para o observatório, começou agora em setembro, a gente tem esses encontros às 18 horas, no dia 28 de outubro, o professor Diego Rodrigues Flores, que tem um trabalho de tradução maravilhoso no campo da literatura, Machado de Assis, fez uma tese maravilhosa, na UFES, no PPGL, e vai conversar conosco no dia 28 de outubro. Eu vou passar para vocês algumas coisas antes desse encontro, para a gente poder qualificar a nossa interação com ele, fazer perguntas que possam realmente contribuir para a nossa formação. No dia 25 de novembro, a gente tem a minha querida amiga comparsa, Ana Carolina Justiniano, professora também, está concluindo doutorado aqui em educação na UFES, e vai falar para a gente sobre a experiência dela com tradução. Carol trabalhou com tradução no mestrado, na UFMG, na UFOP, e tem uma experiência vasta na educação básica, na escola pública, no estado e na prefeitura de Serra também. Atuou conosco pelo Observatório de Tradução por 2 anos na Escola Clotilde Rato, onde ela me deu uma oportunidade preciosa de aprender com ela, de entender a escola e na verdade, de voltar para a escola, né, que eu estive pessoalmente na escola pública a vida inteira como aluna, e eu volto para a escola em 2016 e fico até 2018 com Carol semanalmente e alguns bolsistas da UFES, entre eles Clara Bianchi, que está aqui nessa noite, para quem eu mando um beijo. Dia 16 de dezembro, a gente vai ter Eloá Carvalho Pires, que também concluiu seu doutorado na UFES, na área de tradução, tem uma tese belíssima sobre os sertões de Euclides da Cunha, e Eloá tem uma inserção muito grande no campo da poesia de Islã, né, batalha de poesia falada, nas comunidades ali de Terra Vermelha, Barra do Jucu, e vai poder contribuir conosco. Não vejo a hora de chegar a esses encontros aí. Então, esses são os informes, né? E espero que todo mundo participe. Né? Nesse caso desses encontros, a gente vai ter sempre às 18 horas. Então, a ideia é a gente falar de tradução na formação em letras, ensino, pesquisa e extensão. Eu vou falar primeiro de ensino, pesquisa e extensão, e depois vou amarrar com algumas considerações rápidas a respeito da tradução como um campo fértil, né? Fecundo, como eu acho que eu falei no vídeo de chamadinha hoje, né? Para a gente pensar as nossas questões, que vão muito além da área de letras, né? Bom, no ensino, na UFES, a gente tem tradução em 3 períodos, hoje no currículo novo. Currículo novo, a tradução está em 3 componentes. Esse tópicos em tradução é uma optativa, e a gente brinca, fala que no caso daqui da UFES, ela tem sido optatória, porque quando você não oferta nenhuma outra optativa, o aluno tem que fazer aquela optativa que está ali na hora, né? E das últimas vezes foi essa disciplina. Não é o ideal que seja assim, espero que a gente tenha professores para ofertarmos um leque maior, inclusive de tradução, né? Então, nessa disciplina Tópicos em Tradução, a gente propôs lá, quando estava reformulando o currículo, para que a gente tivesse uma abertura e pudesse inserir nessa disciplina temas que não estivessem nas outras, né? A depender do semestre, da turma, e foi muito produtivo. Eu ministrei essa disciplina já 2 vezes, e a gente falou sobre história da tradução, um pouco das disciplinas que estavam antes no currículo, que ainda tem, né? A gente ainda tem uma turma com a disciplina LET 9537, que é aquela sobre tradução, teorias e práticas atuais, que é do currículo antigo. Ainda tem uma turma que está comigo, inclusive. E nessa de tópicos, que é do currículo novo, das vezes que eu dei, eu pude inserir conteúdos ligados à história da tradução, sempre gasto algumas semanas me debruçando junto dos estudantes sobre os conceitos de língua e a teoria do signo linguístico, tentando consolidar uma base, né, teórica, conceitual muito ali, que é muito importante para a formação em letras. E também trabalhei com tradução e tecnologia, pensando em estudos de corporate studies e tradução e ensino de línguas.
nesse tópicos, né? Na introdução aos estudos da tradução, eu também tenho trabalhado, agora a gente tem uma disciplina, eu tô com uma turma às quartas-feiras, o que eu estou falando agora é bem semelhante ao que eu falei da outra disciplina, o que eu vou falar, o que eu dei, né? Só para vocês terem uma ideia. Por quê? Porque essa mesma turma tinha feito tópicos. Então, só que algumas não tinham feito. Então, eu tive que meio que mesclar e tentar compor de alguma forma o programa da disciplina para que a gente pudesse, né, avançar naquilo que cada um precisa, né, tem expectativa. Então, sim, a gente trabalhou com os conceitos de língua, teoria do signo linguístico, temos pautado, por exemplo, as escolas teóricas que têm informado os estudos de tradução e que prevalecem, que são os estudos culturais e os estudos pós-coloniais, né, dentro do campo do pós-estruturalismo. Então, a gente tem trabalhado, portanto, os conceitos de identidade, de hibridismo, de consciência mestiça, puxamos lá, né, texto da Glória Anzaldúa, trabalhamos com a problemática colocada por Derrida a respeito do essencialismo e de como essas contribuições teóricas nos ajudam a pensar no texto, a pensar a linguagem, pensar o texto de uma forma não reducionista, de uma forma não essencialista. E também tenho apontado, temos procurado construir também essa crítica, as limitações do pós-estruturalismo, as limitações dos pós-modernos diante dos problemas do contemporâneo, né? Em que podemos avançar, ainda que a gente não vá se entregar, se render a uma concepção reducionista, essencialista, hermética de texto, de sentido, de língua, né, e de tradução, a gente não vai se entregar a isso, mas também para não incorrermos num relativismo que, ao fim e ao cabo, poderá inviabilizar uma luta coletiva em torno de algo comum, né? Então, a gente tem tentado tocar nessas questões com base numa... E aí eu vou falar disso depois, numa tentativa minha de alguns anos para cá, de avançar na minha leitura dentro do campo da pedagogia histórico-crítica, né? Então, a PHC, de Dermeval Saviani, aqui no Brasil, que tem um grupo muito consistente, já de muitos anos, né? Acho que já tem mais de 40 anos, tem sido, portanto, um campo de interesse muito grande para mim. Quando eu falar da pesquisa, e aí eu vou sinalizar, portanto, essa alteração na rota, se eu puder chamar assim, né, como uma alternativa aí àquilo que vinha sendo discutido na tradução por meio do pessoal dos letramentos críticos, né? Então, eu estou alterando a minha rota de discussão, de leitura e de formulação teórica e de orientação de trabalhos. Incipiente, porque a pessoa faz 950 coisas ao mesmo tempo, mas eu não posso falar que uma coisa desde 2017 é incipiente, né? Eu venho lendo o Dermeval, os livros todos, me reuni muitas vezes com os meus orientantes de iniciação científica. Como os colegas sabem, eu não estou na pós-graduação, não estou nos programas de pós, devido à atuação no sindicato, né, no sindicalismo, e, portanto, eu tento todo ano ofertar o número máximo de vagas de iniciação científica, porque é onde eu posso ter pesquisa registrada. Então, para contribuir, né, para a pesquisa andar, eu tenho sempre 5 orientandos de iniciação científica, né? Tem 5 que estão acabando e 5 que estão começando, como eu já anunciei. Então, assim, no ensino, o que acontece? A gente está lá falando dessas coisas que eu mencionei, também estamos tocando no assunto de corpora, pensando o ensino de línguas, né? Na graduação, esse componente de tradução, ele está lá também para a gente culminar, né, numa discussão sobre o ensino de línguas e a tradução no ensino de línguas, né? E aí a gente tem tentado construir isso. E tem a disciplina de praxis curricular, né, que faz parte daquelas 400 horas de prática como componente curricular estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação para os currículos desde 2015, se eu não me engano. Não,
desde 2006, na verdade, que 2015 teve uma alteração, mas é o que está vigente. Então, nessa disciplina, a gente trabalha como laboratório, como oficina, mais do que nas outras, né? Mas ainda assim é uma disciplina. Então, nenhum lugar que eu conheça das universidades conseguiu traduzir essa praxis como componente curricular, as 400 horas, de uma forma que se livrasse da formatação de uma disciplina. Quem conseguiu isso por algum tempo foi o próprio curso de letras em inglês, no currículo que está acabando, que é com os projetos de ensino em língua inglesa. Mas, então, no ensino tem sido mais ou menos essa a nossa atuação. Tudo que a gente faz ali está ligado, é inevitável, com as pesquisas que estão registradas e também com o trabalho de extensão. Portanto, se você é estudante de graduação de letras em inglês, meu aluno de extensão, quer dizer, meu companheiro de extensão, né, extensionista, você vai ouvir muitas coisas repetidas, né, muitas histórias repetidas quando você for para a sala de aula, etc. E aí eu coloquei aqui, eu fiz uma retrospectiva rapidinho, só de 2020 para cá, tá? Em 2020, meu projeto registrado, mas eu tenho tido, aqui em negrito está o meu projeto de pesquisa registrado na PRPPG, Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFES. Os projetos têm sido sempre sobre tradução e formação de professores. Aí, agora, em 2020, esse foi o título: Tradução, Letramento Crítico e Formação de Professores, Língua Estrangeira. Então, eu coloquei aqui as pesquisas que rolaram, que estão sendo concluídas, que já foram concluídas essa semana. Mandamos o relatório parcial segunda passada, está fazendo uma semana hoje, que nós ficamos enlouquecidos, porque é tudo no último minuto. Eu quero só mencionar essas pesquisas que a gente concluiu e falar das que estão vindo agora. Isabela Calmon trabalhou com o livro Prison and Social Death, do Joshua Price, um professor lá da Universidade de Binghamton, nos Estados Unidos, na Estadual de Nova York, e ela traduziu os relatos orais de mulheres encarceradas, em sua grande maioria negras e latinas, fazendo um cotejamento com as situações de apenados brasileiros também. Então, para uma estudante de graduação, trabalhando com noções de letramento crítico, tradução, texto, né? A tradução do registro oral para o registro escrito, quer dizer, o que está sendo mutilado na medida que você transcreve e traduz, né? Assim, muito caldo, né, que dá esse objeto de pesquisa. E Isabela vai apresentar na jornada de iniciação científica, assim como os demais, né? Então, é esse tipo de tema que a gente tem pautado, quer dizer, só para você ter uma noção dos temas, né? Esse tema está ligado às questões étnico-raciais que nos interessam, né? A questão da mulher e da violência de Estado, né? A Isabelle Katz Moraes fez um trabalho sobre a tradução como elemento na construção de representações, em que ela analisou um livro cujo autor me escapa agora, se chama Everyday, e ela identificou na tradução em português, e foi muito interessante esse objeto, né? Que tanto o personagem quanto as formas linguísticas de designação do personagem não se enquadravam, não se encaixavam numa concepção de sexualidade binária, mas quando ele é traduzido para o português, tudo que era indefinido no inglês se tornou masculino. Então, tem uma questão muito interessante aí de explorar, e ela fez isso nesse ano de pesquisa. Também vai apresentar. A gente tem o Marlon Coutinho da Silva, que fez um trabalho também sobre batalha de poesia falada e sua tradução na luta de classe contemporânea. O interesse, né, a discussão que a gente tentou levantar foi tanto sobre as temáticas do Islã e a estética do Islã, tomando como base o pessoal aqui de Vitória, né, Terra Vermelha, e também pensar em que medida a questão da pobreza, a questão da luta de classe, a divisão social do trabalho é invisibilizada ou não, no modo como tem se consolidado as práticas do Islã, não só aqui no Estado, mas também no Brasil. Muito, muito frutífero assim, esse trabalho. Lidiele Nogueira também está perto de concluir o curso, trabalhou com essa dicotomia língua ou literatura, que
muito difundida no campo das letras aqui na UFES, mas eu diria de modo especial nas letras em inglês, né? Então, ela trabalhou com essa ideia com a possibilidade de tradução como resistência a esse tecnicismo, atrelando a clivagem, essa clivagem entre língua e literatura, seria o produto do tecnicismo na educação, o produto de uma concepção neoliberal que se consolida entre nós cada dia mais, né? E como a tradução poderia possibilitar rupturas com esse tecnicismo, com essa clivagem, né? Enfim, a gente vai falar isso no final também. Uma pesquisa muito interessante. Eu não posso falar que é interessante porque eu sou a orientadora, né? Então, eu sou biased, eu sou suspeita, né? E Tiago Bonella, que fez um trabalho traduzindo vídeos e legendando vídeos sobre os discursos que circulam na esfera pública a respeito do nacionalismo, né? Nem está no título dele, mas isso acabou sendo um tópico. Ele intitulou Soberania Nacional e Autodeterminação dos Povos Latino-Americanos. Claro, isso está totalmente ligado ao que ele veio a focalizar, né, em relação ao nacionalismo como tabu, né, como um conceito supostamente ultrapassado, xenofóbico, muito comumente ligado ao ultradireitismo no Brasil, e que ele vai se aprofundar para propor uma nova leitura, né? O nacionalismo revolucionário, o nacionalismo de extração de esquerda, como uma narrativa anti-imperialista, e aí a tradução estava como um processo aí nisso tudo, quer dizer, por meio da tradução ele chega a essas leituras, né? Aliás, Tiago está na sala, boa noite, parabéns pelo seu trabalho. Quem está na sala eu não falei também, né? Não sei se Marlon está, Lide. Beleza. Alguém quer comentar da galera que já terminou? E todos esses queridos e queridas do projeto que acabou apresentaram os seus trabalhos por 10, 15 minutinhos nos nossos encontros abertos de 2021, né? Alguém quer falar? Pois é. Vamos escrever esses artigos, meu povo. Vamos escrever para todo mundo poder ler. A gente vai botar num livro tudo, em algum momento. Vamos lá. Então, a gente segue para falar das pesquisas que estão agora. Estou nesse ponto, né? Falei de ensino, estou falando de pesquisa, essa só letra B que tem, que são os projetos atuais, né? E aí eu fiz uma alteração na rota, como eu disse, né? Praxis tradutória, esse é o título do meu projeto registrado. Praxis tradutória na formação de professores de língua inglesa na perspectiva histórico-crítica, que é a PHC, né? E eu convido vocês a se aproximarem dessa perspectiva, deixo aí uma provocação, né, para a gente pensar. Eu fico bastante perplexa, preciso registrar isso, que no campo da linguística aplicada e da linguística aplicada crítica brasileira, em que o ensino de língua estrangeira, o ensino do inglês, né, mas o ensino de línguas estrangeiras está situado em termos de campo disciplinar, que nesses campos disciplinares a gente nem ouça falar de Dermeval Saviani, de pedagogia histórico-crítica. A gente ouve falar dos gringos todos, né? A gente ouve falar do povo aí da Inglaterra, dos Estados Unidos, que está discutindo critical literacies. E que bom que a gente possa dialogar, né, com o povo de além mares, mas eu acho absolutamente imprescindível que a gente, né, inclua nas nossas leituras e como lentes mesmo, quem está discutindo o Brasil, a partir do Brasil, no Brasil. E, além disso, que não deixe de considerar o atravessamento principal, né, eu não diria nem atravessamento, assim, a base em que estamos constituídos, né, que é no modo de produção capitalista. E sem colocar isso em perspectiva, o fato de que nós vivemos no modo de produção capitalista e que a questão da luta de classe precisa sempre estar nas nossas considerações, na formulação, na pesquisa, quer dizer, eu acho que eu perdi o fio sintático do que eu estava falando. Ou seja, precisamos ter como a proposta da PHC, né, de não abrir mão da discussão sobre classe, de partirmos dela como a matriz de onde a gente vai poder formular sobre a escola, sobre os conteúdos, sobre a sociedade, né? E aí a tradução nisso aí, a tradução nesse campo, olha só, está convidando, não tem nada, não tem ninguém escrevendo sobre isso, não tem ninguém que eu saiba, tá? Se
já fiz as minhas tentativas de busca aí, de pesquisa, mas está precisando de reforçar, né, o contingente de pesquisadores nesse campo, na área de tradução, na área de ensino de língua estrangeira mesmo, tá? E aí a gente vai ter, por exemplo, deixa eu falar então primeiro do Gabriel, que é nessa linha aqui, né? O Gabriel Marinho, ele tá de Moura, que está aqui nessa noite, eu acho, tá falando de letramento. E por que, quando eu falei, estamos mudando de rota, né? Essa discussão dentro do campo de línguas estrangeiras, a discussão via letramento crítico é a hegemônica, né? É a que tem mais visibilidade. Então, o projeto de Gabriel é tentar ver entre letramento crítico e pedagogia histórico-crítica quais são as aproximações e os distanciamentos. São perspectivas teóricas que se bicam, que se beijam, o que não dá para dialogar, né, nas duas perspectivas. E aí, de pensar a tradução nisso aí, nessa articulação, né, como uma possibilidade. A gente tem a Ana Beatriz fazendo uma pesquisa sobre Carolina Maria de Jesus, para além do quarto de despejo, né, ela identifica aí algumas traduções em vídeos que ela tem interesse em explorar como objeto de estudo, e aí eu acho que vamos ter aí muita discussão maravilhosa aí adiante, né? Para pensar as questões latino-americanas, as representações que são construídas via tradução, a normatividade na linguagem, né? Não sei se vocês viram essa semana, aliás, Ana Beatriz, não sei se você viu, eu vi em algum lugar uma notícia, agora eu tenho que lembrar onde, alguém levantando questão assim sobre manter ou não, aí a palavra era desvios de língua portuguesa na reedição de algum texto de Carolina Maria de Jesus. Quer dizer, desvio, a gente está falando disso, né, no século XXI já, e, enfim, acho que temos um trabalho potente aí para falar de questões de normatividade na língua, de segregação linguística, de questão étnico-racial, da pobreza da mulher, e maravilhoso que tem a Ana Beatriz trazendo essa contribuição aí para o observatório. A Enia Denadai, que também está aqui na sala, eu quero... Júnia, só te perguntar, ainda existe esse conceito que a gente ouvia de registro baixo, registro alto, ainda é usado isso? É tão estranho, né, esse conceito, assim, essa nomenclatura. Sim, o alto alemão, né? O alto, sim, ainda se usa, ainda se usa. Eu confesso que não vejo muito nas discussões das leituras mais recentes na área de linguística no Brasil esse uso, mas não deixa de ser, uma designação que hoje está traduzida como a norma padrão, né? A norma culta. É importante, eu tenho insistido com os alunos das disciplinas que eu estou, do próprio observatório, né? A gente precisa avançar em relação a essa normatividade, a esse prescritivismo que, no fim das contas, exclui as pessoas, né? Deixa de reconhecer os falares, né, das diversas regiões do Brasil, ou os diversos falares do inglês mesmo, né? Beleza. Mas a gente não pode negar para os trabalhadores que estão frequentando a escola, essa é uma visão da pedagogia histórico-crítica, esses falares legitimizados, que se constituem como norma. A gente precisa garantir que os estudantes, sejam de onde venham, que eles tenham acesso a esses conteúdos, e sem medo de falar a palavra conteúdo com caixa alta. Não precisa ser conteudista, mas tem que ter muito conteúdo. Então, assim, é uma discussão que se estenderia se fosse fazer agora, Léo, mas não precisamos, por exemplo, estão ensinando o inglês padrão, né? Eu não preciso ensinar o inglês padrão excluindo as outras variedades do inglês, segregando, né? É o modo como a gente trabalha, né, Léo? Mas é isso, eu acho que é uma designação muito equivocada, né, a essa altura do campeonato. O baixo, o alto, né?
tem uma ideia de hierarquia, de suposta superioridade, né? Júnia, na disciplina do Beat, que eu estou fazendo como ouvinte, das poesias dos poetas brasileiros, tem uma menina que está fazendo mestrado, a Janaína, com a Conceição, e aí a ligação da Conceição com Maria Carolina, a gente discutiu outro dia sobre esse assunto, que, na verdade, é bem delicado, mas em relação... Aí todo mundo começou a se posicionar e tal, aí o bicho explicou, não, sabe, tem pessoas muito estudiosos, bem intencionados e tal, que eles propõem o seguinte, que como é que vai ser definido isso em relação à revisão dos textos de publicações de Maria Carolina? Faça a revisão em relação à gramática ou não? E a filha, que é responsável pelo material, né? Uhum. Ela é contra, né? E Beat também, e eu também, enfim, mas muitos estudiosos e gente séria e competente acham que não podemos negar a Carolina, entre aspas aqui, a revisão que seria dada a outros escritores. Mas aí eu concordo com você também, acho que são esses conteúdos exatamente que não devem ser revisados. Mas essa discussão não é uma discussão assim, porque num primeiro momento eu pensei também, nossa, que isso, essa coisa do corrigir porque está... Mas não, é um certo respeito, é uma certa... Está a maior discussão isso daí. Muito, muito delicado. Não é uma coisa direta, assim, não pode corrigir. Né? É uma discussão mais profunda, né? Sem dúvida. Em que medida as características, os traços muito típicos da escrita de Carolina Maria de Jesus, em que medida eles constituem o próprio conteúdo da literatura dela, a própria estética, né? E aí mutilar isso, ou em que medida parte deles poderia ser objeto de revisão, como qualquer escritor teria a oportunidade de obter, né, de uma editora, enfim. Oportunidade é péssima, mas tudo bem. E aí, tá vendo? O fato de ser mulher, né, e negra, e pobre, e que não teve chances de... Enfim, mas eu fiquei muito surpresa, ela já foi traduzida em 14 idiomas. Sim, muito traduzida, muito Caramba, traduzida. Eu não sabia, mas 14, né? Que maravilha. A gente tem o trabalho de Enia Denadai, que está pautando literatura infanto-juvenil em tradução, está pensando questões de normatividade, etnocentrismo e uma intervenção histórico-crítica. A gente vai tentar construir isso com leituras e com discussões, para as quais a gente conta com a ajuda de todo mundo nos encontros abertos. É muito interessante o tema de Enia, ela está selecionando as obras ainda. E tem o Gabriel, eu já falei, né? Que esse que está aqui em amarelo, que vai falar das aproximações e distanciamentos entre as perspectivas histórico-crítica e letramentos críticos, e Gabriel é bolsista do CNPq, né, Gabriel? Muito, muito bom ter Gabriel na equipe, assim como todos os demais. Tem a Catilane Chagas, que também vai fazer pesquisa conosco, que está falando sobre letramento crítico e pedagogia histórico-crítica no ensino de línguas. Opa! Eu fiz alguma coisa errada na hora que eu copiei o trabalho de Cat, gente. Não é isso, não. Não é esse nome, não. Não tem letramento, não. Né, Cat? Não sei se Cat está na sala para me corrigir. Tô sim. Tá diferente o título mesmo. Ajuda nós, se você lembrar de cabeça. Mas é ensino de língua, né, Cat? Isso, é tradução relacionada ao ensino de línguas, falar um pouco do preconceito em relação ao uso da tradução, em relação ao uso da língua portuguesa. Exatamente. Obrigada, querida. E o Saulo Peixoto de Oliveira, que vai falar sobre a representação do folclore brasileiro na série Cidade Invisível, né? Na tradução para o inglês que ele vai analisar. Então, assim, a gente percebe, isso vai me levar para o final aqui, quando eu estou falando de extensão e de por que a tradução na formação. Se você olhar os trabalhos que estão... Vamos lá, começar nos anteriores. Os anteriores, a gente tem um trabalho que não é literário, mas também não é acadêmico, né? Aqui a gente tem literatura, aqui com Marlon a gente tem literatura também, com Lídia a gente não tem literatura, tem ensino,
e com o Tiago a gente tem discussão política, né? Não tem literatura, mas a gente tem alguns. Aí vamos lá, com Beatriz a gente tem literatura, com Ana literatura, com Gabriel não tem literatura, com Cate tem língua, né? Com Cate tem ensino de língua, com Gabriel tem perspectivas teóricas, né? Escolas teóricas, e com Saulo tem uma produção cultural importante que, não, embora não seja, não sei se é baseado num livro, Saulo, enfim. Só para sinalizar, assim, o tipo de trabalho que a gente acaba tendo, né, o que surgem no nosso meio, o interesse, eles não têm muita fronteira, assim, né, no campo das letras, da formação em letras. Formação em letras vai dar para língua e literatura, sem querer reforçar a dicotomia aí que a Lidia pesquisou, né, Lidia? Então, beleza, agora a extensão, o que a gente tem feito? Aí tem o projeto Wiki Favelas, Marielle Franco, que talvez vocês já saibam, né? A gente está fazendo tradução de verbetes de uma plataforma que tem sido construída há alguns anos por iniciativa da Fiocruz e pesquisadores, que também podem ser pescadores, né, Cris? Né, Miúda que faz os poemas com os trocadilhos imprevistos. Os pescadores e os pesquisadores de várias instituições de ensino universitário, junto da Fiocruz, estão aí nessa plataforma. E a gente foi convidado lá em 2018 para participar. E a gente começou, a gente vai traduzindo vários verbetes. O que é essa plataforma? É uma wiki sobre a favela, feita por pessoas ligadas à favela, sejam moradores da favela ou pesquisadores da favela. Favelas do Rio de Janeiro. Então, você vai ter um verbete lá, como se fosse a Wikipédia, mas não é aberto para contribuição de qualquer pessoa, tá? Então, tem algum protocolo para isso. Você vai ver um verbete lá sobre, sei lá, violência policial, ou arte e cultura na favela. Então, você vai ver como as comunidades, os membros das comunidades, dos territórios, definem, né, essas práticas, né? Então, é uma forma de construção de memória mesmo, né, cultural da favela, e de colocar na esfera pública contradiscursos a respeito, discursos, né, que resistam à designação da favela como um lugar exclusivamente da violência e da pobreza, mas, ao mesmo tempo, na minha proposta, sem exotizar a favela, né? É um lugar da pobreza, é um lugar da violência que é resultado da desigualdade social, né? E é um lugar de produção de arte e cultura, né? É um lugar de engajamento político, de ativismo, é um lugar de solidariedade, enfim, é belíssimo esse trabalho, tem uma equipe aí atuando, estamos sempre sentindo que a gente está atrasado em alguma coisa, mas fizemos uma intervenção no início da pandemia, né? O Wiki Favelas pediu para a gente contribuir traduzindo os conteúdos da plataforma, não da plataforma, ajudando a traduzir pedido de ajuda, né? Descrevendo as iniciativas locais em inglês, porque muita doação estava vindo de fora e eles não sabiam como se comunicar, e a gente contribuiu lá. Está lá no verbete, está lá numa página, eles colocaram as nossas contribuições lá do observatório, muito, muito maravilhoso, né? Temos em andamento, que também vai ser renovado, tanto o Wiki Favelas vai ser renovado agora em outubro, e também a legendagem vai ser renovado, né? Um curso que a gente ofereceu na UFES, vários professores, entre os quais o querido professor Gaspar Paes, que está aí junto da janelinha de Cristina Moura, junto de mais uma galera, oferecemos um curso com análises de perspectivas teóricas bem distintas, né, a partir da arte e cultura, a partir da literatura, a partir da mídia, a partir da filosofia, da história, da educação, para analisar o golpe de 2016. Isso tudo virou vídeo, virou livro, e a gente está legendando os vídeos devagarzinho. Já legendamos, acho que uns 3 ou 4 vídeos, e isso aí virou projeto de extensão. Na medida que a gente vai legendando, a gente vai lendo, tem que fazer uma leitura detida, uma leitura cuidadosa, e aí os temas surgem e a gente tem a oportunidade de expandir nossa compreensão dos temas também e da língua, né? Tradução literária está se encerrando, né? Essa tradução do Evangelho segundo Satanás,
de Luiz Eustáquio Soares, que eu convido todo mundo para ler. A tradução a gente vai precisar de alguém para publicar, e isso é uma questão que ainda está pendente, mas é uma alegria poder ter esse livro já em sua reta final, finalíssima. E estão previstos aí na extensão, e eu estou passeando, né, pela ensino, pesquisa e extensão, está previsto para a extensão a ser registrado o projeto de leitura dramática de algumas peças brasileiras, que foi uma vontade muito grande, um desejo muito forte de Lilian de Paula de fazer, e que não deu tempo, né? Ela foi embora e não fez, e a gente vai fazer. Junto com Carmen, que é a filha dela, que é a atriz, e a gente espera registrar agora. Agora não vai dar para registrar, porque eu ainda estou prestando conta do que já está em andamento, e a gente vai tentar fazer registro em outubro. E aí, meu povo, é assim, leitura dramática eu nunca fiz, né? Eu nunca fiz. Quem quiser participar para construir isso, como é que vai ser? A gente pode buscar uma produção em vídeo profissional para poder registrar a leitura dramática. A gente faz, se der para fazer presencial, por isso que eu estou esperando um pouquinho também, né? Quando for possível a gente se encontrar, para ser mais dramático, né? No melhor sentido. Não, no sentido bom que eu estou querendo dizer, assim, né? É isso. E para encerrar, para amarrar, o que eu trouxe é para pensar por que a tradução, e aí a gente está perto de encerrar a minha fala, e quem quiser conversar, trazer seus comentários, o faça, né? Por que a tradução, né? Então, por que a tradução na formação em letras, né? E eu não preciso falar só da formação em letras, mas eu vou me deter nesse campo especificamente. Mas a gente quis dar o nome de observatório porque a gente não quer se restringir à formação para docência. Então, a gente pensa em tanta coisa, né? Em cursos, em palestras, em acessibilidade, nossa relação com os pesquisadores, professores de Libras e com a comunidade surdos é muito importante desde sempre, né? Desde que Libras foi a lei de Libras foi promulgada e que a gente teve vagas para professores de Libras, eu tenho atuado junto dos colegas, né? Mas a gente fala e portanto, a gente fala de assuntos de muitos campos diferentes, assim, a gente se interessa, né? Mas a fronteira entre língua e literatura, no campo da formação em letras, é uma das primeiras, um dos eixos, né, que mais me interessam para pensar a tradução na formação em letras. É uma fronteira inventada, né, em grande medida inventada, que tudo bem, é uma fronteira, é uma clivagem, como eu falei antes, que é resultado de um organograma, por exemplo, do próprio CNPq, né? Se você for lá, grande área, linguística, letras e artes. Aí, área, linguística, letras, arte. Calma, linguística, letras e artes. Área, você vai ter linguística ou letras, claro, né? Linguística, letras ou arte. E aí linguística e letras estão separados, mas quem está formado em letras, se formando em letras, está se formando em linguística também. Letras significa literatura, né? E ali já tem uma divisão que vai criando uma dicotomia, né? Eu acho que muito perversa, e que se encaixa numa lógica de mercado, num tecnicismo, né? Num neoliberalismo que se instala cada vez mais insidioso na educação, de pensar que quem estuda língua e quem vai ensinar língua vai ensinar apenas a comunicação ali para as pessoas no mercado, no mundo acadêmico, para elas viajarem. Então, acaba sendo uma concepção muito reducionista do que é ensinar língua estrangeira. E é muito... se assenta, né, essa concepção de uma forma muito forte. E aí eu acho que borrar essa fronteira entre língua e literatura é uma coisa que a tradução consegue fazer muito bem. A gente já vê aí nessa lista de coisas que a gente anda fazendo no observatório que está tudo meio misturado, né? E quando a gente está traduzindo o romance do Luiz Eustáquio, ou quando a gente for pensar as questões, por exemplo, da Carolina Maria de Jesus, né, que a Ana Beatriz está pesquisando, a língua está o tempo todo, né? Então, ali, né, as questões linguísticas estão o tempo todo, assim como o contrário, né, quando a gente está pensando a literatura e como
e como eu tenho vias muito mais expandidas, muito mais frutíferas, se eu penso a língua também inalienavelmente a partir do seu registro poético, né? Então, o poético da língua, o poético na língua, né? Jamais pode ser, a gente jamais pode prescindir dele, se nós queremos ser bons linguistas, bons linguistas aplicados, bons professores de língua estrangeira, né? Então, tanto de um lado quanto do outro. Tem um texto que eu escrevi junto com, deixa eu ver se eu fui sozinha esse texto, acho que foi junto com Fernanda Anali, um artigo que saiu pela Percursos, que diz... É um texto que a gente discute justamente a divisão entre língua e literatura, que é uma coisa inventada, né? E a gente traz o Jacobson, ou Jacobson lá, que é o poeta da linguística, que a gente brinca, né? Por uma outra pedagogia para a língua adicional e literatura. Então, sobre a tradução como essa possibilidade de superar essa cisão tecnicista, né? E aí, no começo desse texto, eu estava lembrando, eu vou ler com vocês aqui, deixa eu compartilhar de novo, que é mais agradável do que eu ficar falando e vocês sem acompanhar, né? É rapidinho, só aqui, nesse tá vendo? É esse texto aqui que saiu na Percursos em 2018, talvez, não, 2016, eu com Fernanda Anali de Aquino, né, que é uma professora também da literatura. Aqui, ó, no conhecido ensaio intitulado Linguística e Poética, o Jacobson afirma: um linguista surdo à função poética da linguagem e um especialista em literatura, indiferente aos problemas linguísticos e ignorante dos métodos linguísticos, são, um e outro, flagrantes anacronismos. Então, ele já se incomodava com a falsa dicotomia língua/literatura que se fortaleceu ao longo da história e que ainda perdura, embora não se possa pensar a língua fora dos quadros, a literatura, né, fora dos quadros da língua, embora a língua só goze de seu potencial pleno na literatura. Não, eu não tenho dúvida disso, eu acho que é uma discussão muito que dá muito, né, dá muito caldo. Então, acho que a primeira questão a respeito por que a tradução, né, na formação em letras é essa, sobre a possibilidade de borrar essa fronteira inventada e de possibilitar uma formação mais problematizadora, mais humana e humanista, que sublinha as contradições dos seres humanos e não apaga, não invisibiliza, né? Que não encapsula os sentidos, mas que trabalha com o texto a partir dessa polifonia que está sempre ali, mesmo quando o texto não é literário, né? Mas quando a gente passa, quando a gente se aproxima do texto literário, quando a gente estabelece uma praxis com os textos na formação que não prescinde da literatura, o nosso modo de ler textos referenciais, como eu chamo, os outros tipos de texto que não são literários, também se enriquece muitíssimo, né? Tá aí o Jacobson, para que não deixa a gente mentir. Assim como a compreensão da complexidade do fenômeno linguístico. Trabalhar textos teóricos da linguística, quando a gente começa a formação em letras, pegar os exemplos que a gente recebe, ler o Marcos Banho, tudo isso já dá uma chacoalhada na gente no começo, né, do curso de letras, né? Ou mesmo quando a gente pode até não chacoalhar, mas talvez nem todo mundo leia bastante no começo, né? Só de você ouvir a teoria do signo, significante, significado, aí você vê aquelas explicações e você fala, meu Deus, que coisa louca, eu não sabia de nada disso. Ok, isso já dá uma chacoalhada, já bota já coloca para nós assim, a história é complexa, né? Mas quando você traduz, quando você se dedica a verter textos, ainda que você possa inicialmente, como a gente costuma fazer, a gente não verte os textos necessariamente logo, a gente coteja textos traduzidos, o traduzido com o seu texto de partida, né, original com a tradução, só ali você já vê assim, uau, tem alguma coisa muito forte aqui, muito grande, que eu preciso entender melhor, que é o fenômeno linguístico, que é o discurso, que é a língua em uso, que é os sentidos que são colocados em circulação. Tudo isso, portanto, se isso aí essas questões, né, que constituem o fenômeno linguístico, o sentido, o texto, o encontro ou o confronto entre as línguas, se tudo isso já é um problema interessante, né, fascinante ou chacoalhante, quando você traduz, se torna
ainda mais, eu acho que a tradução leva às últimas consequências. E se você está traduzindo texto literário, aí você anda mais uma milha para passear aí por esse mundo de tentar compreender essa complexidade do fenômeno linguístico, essa riqueza, né? Talvez a complexidade seja uma palavra meio negativa, no sentido de riqueza, né, do fenômeno linguístico. Então, traduzir qualquer coisa já nos coloca diante dessa complexidade. Traduzir literatura, mais ainda, né? E é por isso que eu acho que a tradução é uma via muito, muito frutífera, né? A tomada de posição também a respeito do mundo, a respeito da vida, a respeito das coisas, dos textos, da educação, de que lado você se coloca na vida social. É absolutamente inevitável quando você traduz. Porque, a não ser que a gente vá fazer uma tradução automática, né? Mas nem assim, né? Mesmo quando a tradução é automática, de caso pensado ou não, traduzir é sempre tomar posição. Então, a gente fala desse reconhecimento da natureza política de qualquer prática de linguagem, que você pode não perceber quando você está fazendo outras práticas de linguagem, quando você está ensinando uma estrutura verbal, quando você está escrevendo uma mensagem, quando você está redigindo qualquer coisa. Mas quando você traduz, você vai ser colocado de uma forma muito palpável, assim, com a natureza política, que eu enquadro, se eu puder usar essa palavra não tão boa, né? Que eu situo esse político, né, no campo do desejo, da decisão, da escolha e da ação. E tudo isso está ali quando você traduz, né? Você quer traduzir mais simples, mais coloquial, você escolhe o quê? Você tem escolhas, você não é inexorável, você tem escolhas, né? Você pode retextualizar de uma forma diferente do que você fez no ano passado, o mesmo texto. Né? Você tem as decisões, e aquele texto que você traduz, ele é um gesto performativo na vida, né? Pragmaticamente falando, para lembrar aí o Austin. Qualquer texto, né? Mas, claro, se a gente está traduzindo aqui no projeto de extensão, a gente vai escolher a dedo, taticamente, os textos que nos interessam tocar, né? Como gesto que eles podem ser, um gesto sempre político, né? E aí a gente tem, nessa história toda, a transdisciplinaridade também importantíssimo para a gente pensar a formação em letras. Não é só porque está nos documentos oficiais que a formação tem que ser transdisciplinar, né? É porque a gente entende que a compartimentalização de tudo que é artificial, e que o que a gente precisa é reconhecer a natureza transdisciplinar de tudo, que sempre foi, assim como o hibridismo, né? Das línguas, assim como a volatilidade das identidades, a sua fragmentação, reconhecer que é isso que é a regra, né? E que a ideia de que as coisas eram bem divididinhas, cada uma no seu lugar, que foi uma grande invenção no processo de que a gente vai chamar de reificação, né, que é muito próprio do modo de produção capitalista, que é transformar tudo conferir às coisas, aos processos, aos objetos, às pessoas, conferir o quê? Eu não estou sabendo falar, como se tornar essas pessoas, esses processos, esses objetos, em algo que seja muito objetivo, muito catalogável e formatável, né, de modo que seja também vendável. Né? Vendável existe, né, essa palavra, espero que sim. E, por fim, não tem número 6, tem só 5 itens que eu elenquei. A tradução, ela também vai nos colocar a questão dos nossos traços identitários, né? Quando a gente está pensando, a gente vai estar pensando os textos, a gente vai estar pensando o ensino, antes do ensino, os textos, os sujeitos, ou o público que está interagindo com aquele texto que você vai traduzir, para quem você vai entregar, quem é aquele autor, por que ele está sendo traduzido, quem escolheu que ele vai ser traduzido. Quer dizer, muitas vezes essa escolha de quem nós vamos traduzir está na nossa mão, tipo observatório. Por isso que a gente tem que lutar contra a PEC 32, porque espaços como esse, que a gente pode se dar ao luxo, e não é luxo nenhum, né, que a gente pode exercer o nosso lugar no mundo, de fazer as coisas pensando em aumentar o conhecimento, em aumentar a nossa contribuição para a sociedade, não apenas em comercializar nada, sabe?
A gente precisa garantir que essas estruturas continuem existindo, que a gente vai poder traduzir alguém simplesmente para dar visibilidade àquela escrita, e não porque vai vender, sacou? Júnia, Fala, acabei de ler um texto para a disciplina de crítica da tradução do Itamar Ivezoa sobre os polissistemas. Sim. E fala muito disso, né, de por que certos textos, certa literatura é escolhida para ser traduzida e outras não são escolhidas para serem traduzidas. E ele fala disso lá em 1972, é muito incrível, né? E continua da mesma forma e fala, esmiuça o porquê disso, desses polissistemas, os que estão no centro, os que estão na periferia, e ele dá, assim, vários sintomas de tudo que iria acontecer depois, assim, falando dos polissistemas. É bem interessante. Vou colocar o link aqui depois. Obrigada, Léo. A teoria dos polissistemas, ela é um componente importante na formação, né, na pós-graduação, que costuma dar tempo para trabalhar com ela. E realmente a gente continua tendo uma política. Na divisão internacional do trabalho, quer dizer, transnacionalmente, a gente vai ter países como Estados Unidos, por exemplo, a própria Inglaterra, que consomem pouquíssima tradução, né? Eles traduzem muito mais a obra deles, as obras para as línguas, né? Então, existe uma disparidade gigantesca. E nisso aí, quer dizer, nesse processo de invisibilização, primeiro, a gente tem que construir as nossas esferas das periferias, né? Das periferias do sistema, em que a gente afirme essas identidades, esses textos, né? Agora, eu estou falando tanto no sentido macro, que é, como o Léo traz, né, essa lembrança do texto do Zoa, muito importante, de que políticas de tradução mais amplas, tipo, o que se traduz? Eu vou traduzir esse autor, esse aqui não. Ou outro tipo de política, quer ver? Que também eu vou considerar macro, numa editora, tradutores que são... geralmente, nas editoras pequenas, os tradutores que não são famosos nem renomados, eles não têm qualquer poder, quase, eles funcionam quase como uma máquina. Então, certas decisões editoriais vão ficar nas mãos dos editores, ao passo que tradutores famosos, um Paulo Henriques Brito, enfim, por exemplo, né, e maravilhoso, ele vai fazer o que ele quer, né, ele vai estabelecer a política com o texto que ele quer. Então, são questões de tradução que também são inclusive, falar mal da Arrojo, né? Ele fala mal da Arrojo? Não estou sabendo, ele não. Fala. Beleza. Agora, no nível micro, de pensar a tradução como está lá no meu último item, a afirmação dos nossos traços identitários latino-americanos, brasileiros, no seguinte sentido, eu penso nesse, mas tem outros, e eu vou só vou mencionar um. Quando você está traduzindo e você traz isso para a formação, você traz isso para o ensino de letras, de graduação, os textos estão ali lado a lado. Os textos estão ali em português e inglês, e você inverte, você trabalha com o texto de um brasileiro ou de uma brasileira que você vai inverter para o inglês, ou vice-versa, né? Quer dizer, os textos estão ali lado a lado, estão ali lado a lado. A gente tem, portanto, uma possibilidade de transitar. Calma que eu vou explicar que eu não estou sendo romântica nem bobona. De transitar entre esses sistemas de signo distintos, que não são apenas sistemas de signo, né? Eles são a expressão de um povo, né? Eles têm CPF, RG, signo do zodíaco, tem tudo, tipo sanguíneo, né? Tem tudo, comprovante de residência, né? E eles têm e as línguas que estão... Vamos falar do inglês e português. Eu estou traduzindo Carolina Maria de Jesus, estou traduzindo Conceição Evaristo para o inglês. Então, você está ali, e aí depois você pega um outro texto da Toni Morrison, em inglês, traduz para o português com sua turma, algum ensaio dela, qualquer coisa. Quer dizer, você está ali transitando entre línguas, sistemas de signo e expressões de povos, que, por um momento, você coloca como deshierarquizados em sua relação. Você coloca de igual para igual. Sacou? Mas isso não é para acreditar que é assim, né, gente? E aí, esse que é o problema, é um dos problemas que a gente levanta nas aulas com os estudos culturais e com os estudos pós-coloniais, que é como se fosse essa relação deshierarquizada e híbrida
franqueando a todo mundo um espaço no mundo, na vida, para comer, para ser visto, para morar, e não é verdade. Então, assim, contanto que a abordagem não fortaleça um romantismo e uma distorção de que a gente vive num mundo horizontalizado, cosmopolita, se a gente não fizer isso, ótimo. Aí eu acho que a praxis tradutória contribui para a gente vislumbrar como utopia necessária, utopia boa, utopia que vai te manter em movimento, a possibilidade dessa deshierarquização. Quer dizer, e a afirmação mesmo, tipo, eu afirmo que você não tem que, sabe, que ensinar ninguém a falar inglês, nem de certo jeito, mas você tem que mostrar que existem apropriações que são feitas, né, nos terrenos todos, na arena discursiva, que se valem de certo capital cultural, de certo capital simbólico, de um certo jeito de falar, de um certo jeito de escrever. Mas a tradução possibilita, na formação, perceber a possibilidade de um mundo em que a diferença, e eu vou falar diferença no singular, em que a diferença é constitutiva e ela é respeitada. Isso não existe. A diferença é a razão mesma da violência. E aí, enfim, eu acho que são essas questões que eu trouxe, falei 1 hora, Jesus Cristo. Isso porque a pessoa está cansada, hein? Se ela não tivesse, ela ia falar 24 horas. É isso, para pensar na formação em letras, eu sou uma apaixonada pela tradução, eu tenho 1000 dicionários aqui que eu quero ficar olhando toda hora, eu fico triste porque estou tendo pouco tempo. Muito bom te ouvir, te ver também, Ana, e todo mundo. Sou uma apaixonada pela tradução, o observatório é uma alegria na minha vida, porque eu não preciso fazer separação das coisas, que eu não sei fazer mesmo, sabe? Ensino, pesquisa, extensão. Eu acho que poucas propostas, e aí eu estou querendo puxar para mim, como é que fala a expressão? Puxar farinha, puxar não sei o quê. A brasa para minha sardinha. Puxar a brasa para minha sardinha. Assim, poucas práticas têm o potencial de integrar ensino, pesquisa e extensão como a tradução. Porque, assim, não faz força. A gente não faz força para isso. O Bônus, é a CAP. O Bento também está junto. Eles estão juntos. Não faz força para isso, né? É natural. A gente integra as três áreas do tripé da universidade. E, inclusive, eu inscrevi... Saulinho, está aí? Eu inscrevi, Saulo. O Saulo me mandou um e-mail. Professora, está rolando um prêmio de extensão da UFES, que é o Prêmio Maria Filina, né? Prêmio de extensão que tem todo ano. Você tem que escrever o observatório. Eu falei, pois é, Saulo, eu inscrevi ano passado, mas a gente nem ficou entre os 30 classificados. Ano retrasado também. Mas eu inscrevi, Saulo. Fui lá e inscrevi. Fui lá, repeti meu resumo do ano passado, dei uma ajeitada, enxuguei, que diminuíram o número dos caracteres. Agora, tem esse problema da invisibilidade, né? Por exemplo, quem está traduzindo e tal, se a gente traduz um artigo, eu estou traduzindo um texto junto com o Patrick Rezende, chamado On Translation, que já é domínio público, é do século XVI, do John Dryden, o inglês. É dificílimo a tradução, não tem em português. Esse texto não vai valer nada no meu Lattes. Mas eu preciso de ponto no Lattes, que é para quando chegar no que vem, eu conseguir a bolsa de iniciação científica para mais de um menino, que eu consegui só para 1 de 5. Entende? Então, assim, tem esse dilema que a gente vive como tradutor, de querer traduzir, porque é traduzindo que a gente vai ficando mais, né, mais ciente e tudo. É isso, meus queridos. You have the floor. Muito obrigada. Fala, Cris. Eu, pela primeira vez, fazia muito tempo que eu não anotava coisas. Depois do remoto, eu perdi isso, porque eu sempre tive esse hábito de anotar. E no remoto, parece que não, na minha cabeça não combina, né? Muito engraçado. Enfim, aí eu fui lá pegar um papel e comecei a anotar, porque era muita coisa. A primeira coisa que eu me lembro, assim, que me marcou muito, foi numa semana de letras, professora Ana Carolina, que foi professora, infelizmente eu não fui aluna dela, mas eu fui assistir umas aulas dela escondido, porque ela era professora do... Escondido não, assim, sem estar, ela permitiu, escondido não.
ela era professora, era da turma do Gavi. Aí eu fui assistir e ela apresentou, vocês e outras pessoas apresentaram. Ela trouxe os alunos da escola Clotilde Rato para apresentar na Semana de Letras a participação deles. Eu fiquei extasiada, eu fiquei assistindo. Falei, gente, parecia colegas nossos apresentando a experiência deles, a desenvoltura. Foi uma coisa que me marcou, eu não me esqueço daquela experiência. E uma coisa que eu aprendi durante o curso, que eu já fazia tradução já há alguns anos, para não dizer décadas, mas, enfim, foi perder um pouco, queria ter um pouco mais de tempo para elaborar essa ideia, para não falar besteira, porque me veio agora, de perder um pouco, ou um pouco mais que um pouco, dos preciosismos na tradução, que é perder um pouco da lealdade que eu achava que tinha que se ter ao texto original, em função da criatividade, em função do tomar posição, sim, por causa da política que está, graças a Deus, nas costas, imagino, de cada um. E isso te leva a uma liberdade e aí mostrar a sua intenção, que seja de melhorar, aqui com muitas aspas, o texto daí final, e escolher o que melhor lhe aprouver, e aí tem uma segunda autoria, né? Que a tradução nunca deixa de ser uma segunda... E para complementar essa ideia, eu fiquei encantada com umas alunas, tinha meninos também, mas várias meninas, poetas, no curso da Karen, que eu estou fazendo como ouvinte, History of English, da História da Língua Inglesa, que é do currículo novo, que a gente não teve, quem fez antes, e as pessoas apresentaram suas poesias, e uma das meninas, a Késia, e eu até brinquei depois que o sobrenome dela é Marvilla, eu falei, ela é just marvelous, porque ela se traduziu, ela fez uma poesia e ela apresentou no curso, obviamente, essa semana, só a tradução, eu não vi o original em português. E ela escreveu, ela não traduziu para o curso, ela já tinha traduzido antes, e é assim, de uma criatividade, de uma monstruosidade, e aí ela leu rapidamente, eu não li, mas assim, é diferente você ler a tradução, acompanhar, ter o texto em inglês, em português, e ela foi discutindo as escolhas dela, eu achei isso fantástico, para o inglês, por que ela escolheu daquela maneira, né? E ela criou simplesmente uma outra poesia, uma nova poesia, quando os traços identitários, para fechar com aquilo que você vinha falando, ela simplesmente levou a uma palavra que eu criei hoje, de repente já existe, para a redução das pequenezas, sabe? Tem muita pequenez no mundo, e ela reduziu as pequenezas porque ela simplesmente fez escolhas e traduziu o que melhor lhe aprouviesse para a escolha. E aí, fechando com o que Léo falou, dos polissistemas, eu ouvi essa semana, aliás, hoje é dia 23, há 4 dias atrás, ao vivo em cores, Chomsky falando tem gente que não gosta, mas enfim, no Instituto do Eduardo Moreira, e ele falou para nós brasileiros, lá junto com Gisele Cetadino e Gessé Souza, sobre como tudo já é delimitado desde antes dos anos 70 até, né? E que aí os polissistemas já são ditados por esses estados bem unidos contra uma porção de países no mundo, para eles, quanto mais pasteurizar em termos de tradução e produção e outras coisas, melhor. Mas é isso, mexeu muito comigo, professora. Desculpa a falação. Imagina, desculpa por quê. Obrigada, Cris, sempre tão relevante. Não sei se alguém mais quer falar. A gente tem Léo que está no observatório, que foi aprovado para programa de pós-graduação da Federal de Santa Catarina, no melhor programa de tradução do Brasil. Muito feliz pela sua entrada lá, Léo. Muito obrigada, povo. Parabéns, Léo. Um beijo. Beijo para todos. Fiquem bem.